Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Arthur, curso Engenharia de Controle e Automação. Nós estamos no segundo semestre de 2025 e aqui eu vou falar um pouquinho sobre o meu relatório sobre o Circuito Challenging. E bom, para começar esse relatório, eu acho importante fazer uma breve introdução e também falar o objetivo desse relatório. Basicamente, o professor pediu para a gente descobrir essa tensão E0 desse circuito challenge e queria que a gente selecionasse um dos métodos de resolução para, para descobrir essa tensão e discutir o porquê que selecionou cada um desses métodos. Os métodos em questão são o método da Singular Ode, que é um método aqui desenvolvido pelo professor e apresentado para nós em sala de aula, e o outro método é um método apresentado pelo professor através de um artigo de professores do MIT. Tá? Eu vou explicar mais detalhadamente depois, numa outra sessão desse relatório, quais são as diferenças entre esses dois métodos. E bom, após chegar numa resolução teórica a partir de um desses dois métodos, o professor pediu para a gente mostrar os resultados desse circuito em um ambiente de simulação e também mostrar a tela do osciloscópio que apresenta o resultado do nosso circuito. Então, bom, basicamente, eu utilizei para fazer a simulação um LT-Spice e montei o circuito também ali na URGS mesmo. E depois vou te mostrar também o resultado no osciloscópio. E bom, o circuito é esse, de, vamos dizer assim, condições diferentes que nós temos aqui. Nós vamos ter as condições iniciais do capacitor 1, que vai ser 3 volts, e as condições iniciais dos capacitores C2 e C3 vão ser 6 volts. A minha função de tensão de entrada, EI, vai ser 2 vezes um degrau, ou seja, vai ser uma função degrau multiplicado por 2. E as capacitâncias de todos os capacitores é a mesma, e a resistência a resistência R é 100K. E daí tu vai ter um resistor de 100K e outro resistor de 200K. E bom, com relação à comparação, eu acho que é importante deixar claro já desde o início que qual que é a diferença de cada um desses métodos, né, de resolução. E basicamente o método desenvolvido pelo professor, que é o Singular Ode, consiste em descobrir a equação diferencial para E0. Para descobrir essa equação diferencial para E0, importante, a gente descobre a equação diferencial para E0 em 0 mais. E como que se faz para descobrir a equação diferencial em E0 em 0 mais, sendo que as condições iniciais dos capacitores estão em 0 menos? A gente substitui aquelas condições iniciais por fontes de tensão dentro do circuito. Mais tarde, depois eu vou mostrar explicando isso com um pouquinho mais de detalhe. E daí, com essas fontes dentro do circuito, a gente consegue chegar na resolução do problema através de um método dos nós. E depois disso, basicamente, o que precisa ser feito é descobrir as condições iniciais dos capacitores. Dos capacitores não, as condições iniciais da tensão E0, em 0 mais. Para fazer isso, o professor aplica um método que é o método da Impulse Matching, que basicamente compara os impulsos de entrada do nosso sistema
com o que deveria dar de resultado. Isso também vai ficar mais claro depois, mais pra frente. E, enfim, já o método dos professores do MIT consiste em, basicamente, aplicar um grande método dos nós no nosso circuito, aplicar a transformada de Laplace em zero menos e e daí qual que é a grande pergunta, a grande questão? Como faz para descobrir as condições iniciais de E0 em zero menos? Precisaria fazer uma análise do circuito em zero menos, ou seja, sem o efeito da tensão de entrada, e basicamente com isso tu consegue através dos potenciais como tu vai ter só o efeito, como a tensão de entrada nesse caso em zero menos é zero, tu só vai ter o efeito dos capacitores e daí a partir disso tu vai conseguir descobrir qual que é o efeito de E0 no sistema. E bom, depois de aplicar a transformada de Laplace inversa não, depois de aplicar a transformada de Laplace em zero menos, tu vai descobrir a equação para E zero menos e vai chegar no mesmo resultado, teoricamente. E bom, a minha escolha para resolver esse sistema foi usar o Singularode. E por que eu usei o Singularode? Eu acho que vai ficar mais fácil de explicar isso só olhando para uma versão simplificada do circuito. Basicamente, aqui é a tensão de entrada, aqui é o potencial de 3 volts de tensão inicial, e aqui é o potencial de 6 volts de tensão inicial de C3 e C2. Aqui seria a entrada da inversora do amplificador operacional, e aqui seria o nosso E0. Eu só não conectei o E0 no amplificador porque é uma versão simplificada do circuito, então é para ficar mais fácil a visualização só do que eu estou querendo dizer. Bom, basicamente o circuito precisa respeitar a conservação de energia, então os potenciais têm que, se somos potenciais, os potenciais têm que dar zero ou pelo menos as condições iniciais que a gente tem que respeitar no caso, né? Então, o que acontece? Esse lado aqui seria a conexão, o polo negativo de C1 que está conectado nesse nó aqui. Tá? E aqui é o polo positivo de C1. Nós sabemos que o polo positivo de C1 é 3 e que esse polo aqui e esse nó aqui tem um potencial de 6, porque C3 e C2 tem uma tensão inicial de 6. Tá? O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que se eu tentar medir a tensão nesse capacitor C1, eu vou fazer 3 menos 6, e isso daqui vai me dar menos 3 de tensão. Então, se o C1 está conectado no restante do circuito, esse capacitor aqui não vai ter a tensão inicial de 3 volts. Ele vai ter uma tensão inicial de menos 3 volts. Ou seja, se ele tem essa tensão inicial de menos 3 volts, ele não vai conseguir manter essa tensão inicial na tensão que foi selecionada pelo professor. Então ele vai tender a ter uma variação instantânea de tensão se esse circuito tiver conectado, né? Se eu tiver o polo negativo de C1 conectado nesse nó aqui. Então qual que é a solução? Eu tenho que botar uma chave aqui para esse C1 manter a mesma tensão que ele deveria que ele tem pelo nosso problema, né? Eu conecto uma chave aqui. Só que a partir do momento que eu conecto uma chave aqui, o circuito já não é mais o mesmo circuito que foi apresentado pelo sistema. Então só faz sentido para nós olhar para o sistema em zero mais, porque é o único momento que tu, quer dizer, não é o único momento, mas é o momento que tu vai conseguir fazer a análise de como que a curva do sistema vai se comportar.
Porque em 0 menos, em 0, tu vai ter uma variação instantânea de tensão e as tensões não vão se manter. Então, basicamente é essa a ideia. E por ser um sistema que só faz sentido ser analisado em 0 mais, eu achei preferível usar o método da Singularode, porque tu não precisa ficar aplicando Laplace o tempo inteiro e acaba facilitando um pouco a vida na hora das resoluções matemáticas. Bom, aqui é a explicação de tudo que eu acabei falando anteriormente. E aqui a solução teórica. Bom, como eu tinha dito anteriormente, aqui vão estar as nossas fontes de tensão que representam as condições iniciais dos capacitores em 0 menos, com as polaridades certas, obviamente, né? E o primeiro passo que a gente tem que fazer para resolver esse sistema é descobrir qual que é a tensão E1, que é a tensão desse nó aqui. Para descobrir a tensão desse nó aqui, a gente vai usar a corrente que passa por esse capacitor aqui e vamos ver que, na verdade, ela é igual à corrente que passa nesse resistor aqui. Por que isso? Porque aqui tu tem impedância infinita, aqui não vai passar corrente porque temos uma impedância infinita justamente porque a parte não inversora do amplificador está conectada no terra. Então aqui nesse trecho não passa tensão. Então a corrente desse ponto aqui é igual a corrente nesse ponto aqui. Então nós podemos justamente igualar isso. Ó, podemos dizer que C2 derivada de E1 menos VC2, lá, 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 lá. Enfim, vamos fazer toda a operação matemática e vamos chegar na conclusão, e isolando os termos aqui para descobrir o E1, nós vamos chegar que E1 é igual a essa expressão aqui, certo? Após isso, nós temos que descobrir o valor da tensão que passa, o valor da tensão não, o valor da corrente que passa em I1, a corrente que passa em IR e a corrente que passa em C3. Ou seja, o que passa no capacitor 3, no capacitor 1 e na resistência aqui de baixo. Fazendo as operações matemáticas, nós vamos descobrir que o I1 vai ser C1EI menos VC1 degrau menos E1. Substituindo o E1, nós vamos obter essa equação. O IR é só o E1 sobre R. E o I3 vai ser C3 derivada de E1 menos VC3 degrau menos E0. Substitui aqui o E1, vamos chegar nessa operação. E como o VC2 e o VC3 têm o mesmo valor de tensão, que é 6, tu pode só cortar esses dois termos. E daí chegamos nesse valor de tensão para a corrente de tensão não. Chegamos nesse valor de corrente que passa no capacitor 3. E bom, aqui é um passo bem importante, tá? Vou voltar aqui só para explicar. Aqui nós podemos fazer um método dos nós, em que a gente vai considerar que a corrente I1 vai ser igual à corrente que passa pelo capacitor 3, a corrente que passa pelo resistor e a corrente que passa pelo capacitor 2. Só que, por definição, a gente já definiu que a corrente que passa no capacitor 2, ela vale menos E0 sobre 2R, que é a corrente que passa aqui. Então a gente vai considerar essa definição para resolver essa método dos nós aqui. Então, fazendo isso que eu disse, nós vamos ter que I1 é igual a I2 mais IR mais I3. Aqui, basicamente, eu só fiz uma distribuição. Então, C1, I ponto, C1, impulso de VC1, C1, impulso de VC2. Enfim, fui fazendo operações matemáticas aqui para poder facilitar. E aqui, tá, é um passo relativamente importante. Fazendo as operações, a gente vê que aqui
e aqui nós podemos somar esses termos, então vai dar E0 sobre R, e podemos somar com esse termo aqui, então vai ficar 3 meios de E0 sobre R. E sabemos que VC1 é 3 e que VC2 é 6, então isso daqui vai me dar menos 9C1 zero. E esse VC2 ele vai ser igual a 6, que é o que temos aqui também. E bom, depois de fazermos isso, o que nós podemos fazer aqui é derivar a equação de novo. E após derivar a equação de novo, nós multiplicamos tudo por R, certo? E também isolamos tudo que tem E0 para um lado e tudo que é outros termos da equação botamos para o outro lado. Então nós vamos ter RC3 E0 dois pontos mais 3 meios de E0 ponto mais E0 sobre R dividido também por 2C2. Vai ser igual a todo esse resto de termo aqui. E enfim, substituindo os valores de R e Cs, como nós sabemos que os Cs são todos iguais, o C1, C2, C3 são todos o mesmo valor, e o R, e quando tu multiplica o R pelos Cs, nós obtemos que essa multiplicação é igual a 1. Então, a função final vai ser E0, dois pontos, mais 3 meios de E0 ponto, mais E0 ponto, E0 ponto não, mais E0 meio é igual a menos EI dois pontos, mais 9 derivada de uma função degrau, mais 6 vezes a função degrau. E bom, como nós sabemos que, por definição, a nossa entrada ela é duas vezes uma função degrau, se a gente deriva duas vezes isso, a gente vai ter duas vezes a derivada de uma função impulso, que é, e então nós podemos daí somar o menos 2, o 1, com o mais 9, o 1, obtendo então 7, o 1, que seria essa equação diferencial. Agora, nós vamos fazer então a operação que se chama o impulse matching, tá? Basicamente, nós sabemos que o AE0, dois pontos, é igual a A, o ponto o ponto não, A, U na 1 mais B, U na 0. E daí vamos integrando esses termos e fazemos a seguinte comparação, que o A, o ponto é igual a 7, o ponto. A, U na 1 é igual a 7, U na 1. E daí nós temos que o A é 7. E a mesma coisa para o B, que daí seria esse termo aqui, que daí o B me daria menos 4 meios. Então conseguimos obter as seguintes condições iniciais para essa equação diferencial. Sabendo essa equação diferencial, a gente pode descobrir as raízes dela, que daí as raízes são menos 0,5 e 1. E sabendo as raízes, nós podemos fazer uma simples operação aqui com relação para descobrir as constantes que multiplicam os exponenciais. Então nós descobrimos que o K vai me dar 2, e o K1 vai me dar 2 e o K2 vai dar 5. Formando a equação diferencial que E0t é igual a 2 vezes e na menos t mais 5e na menos t meios multiplicada por um degrau, porque nós estamos considerando isso para t maior que 0. Então, é isso. Nós estamos considerando 0 mais. E bom, com relação aos resultados, aqui está o circuito que eu acabei montando no LT Spice, né? Mesma coisa que o outro, só tem aqui umas diretivas que precisa dar para fazer as condições iniciais e para usar um amplificador ideal. Aqui está a equação, o gráfico da equação da tensão E0.
E aqui nós podemos perceber que ela tem um comportamento exatamente igual com o esperado da nossa solução teórica, que ela inicia em 7 e vai descendo como uma função exponencial até zero, e tem uma descontinuidade aqui justamente pela variação de tensão instantânea dos capacitores. Aqui vou dar um zoom. Opa, aqui. Aqui é a tensão do capacitor 1. Nós podemos ver que ela tem um formato de uma exponencial e tem também uma descontinuidade, que era o esperado. Aqui o capacitor 2 tem um formato de uma função exponencial também. E é interessante até que não apresenta uma descontinuidade. E provavelmente ela não apresenta uma descontinuidade porque o polo negativo do capacitor C2 ele está conectado diretamente na entrada inversora do amplificador operacional. Então aquilo garante que ele vai iniciar sempre com uma tensão de 6 volts. E o capacitor C3 também tem um formato de uma função exponencial e apresenta uma variação instantânea de tensão em zero. E bom, aqui, vou dar mais um zoom, é o resultado no osciloscópio do meu circuito. Podemos ver que cada bloquinho desses é 2 volts, então chegou bem próximo dos 7 volts de valor inicial e tem um formato de exponencial. Então nós chegamos num valor consideravelmente próximo com o que se aplica na realidade do que é o ideal, na verdade, né? De tensão inicial para E0. E enfim, esses são os meus resultados, essa é a minha resolução teórica e muito obrigado por acompanhar.